O projeto de integração do Rio São Francisco é a maior obra de infraestrutura hídrica do Brasil. Seu objetivo é levar parte das águas do Velho Chico para os rios Brígida, Terra Nova, Jaguaribe, Apodi, Mossoró e Piranhas-Açu, beneficiando os estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Para verificar os impactos do projeto, pesquisadores do Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga, da Univasf, em parceria com outras instituições, monitoram as populações de peixes nos reservatórios criados pela iniciativa desde 2013. O estudo investiga como ocorre a migração das espécies para essas novas áreas e os efeitos da mudança no bioma. Conheça mais sobre esse trabalho nesta edição do Ciência no Semiárido. A pesquisa se trata de um estudo, primeiramente de um levantamento das espécies de peixes que ocorrem nas diversas bacias do Nordeste Setentrional e também um monitoramento, um acompanhamento dessas populações de peixes nos diferentes ambientes que a gente pode encontrar ao longo da transposição do Rio São Francisco. Ainda falta muito estudo sobre os peixes da Caatinga. Então, o nosso trabalho ele vem para complementar algumas listas de espécies que já existem, além de trazer informações novas, de locais, por exemplo, que a comunidade acadêmica não tem acesso para fazer um monitoramento, a gente tem esse acesso e pode expor o que está acontecendo nesses locais. Os objetivos são, inicialmente, fazer um levantamento das espécies que ocorrem na bacia do Rio São Francisco, e também espécies que ocorrem nas bacias receptoras, que vão receber as águas do Rio São Francisco. E depois ver quais são os efeitos nas populações de peixes com a transferência dessa água da bacia do Rio São Francisco para as bacias receptoras, como a bacia do Rio Apodi, a bacia do Rio Jaguaribe. A pesquisa ela já vem sendo feita desde 2012, um monitoramento de todos os peixes, mais especificamente do eixo norte, a gente tem dados de 2016 até 2023. Nós começamos com um estudo bastante básico, que era um estudo de levantamento, fazer a identificação inicial das espécies que ocorrem nesses diferentes espaços e, posteriormente, o trabalho ele vem sendo conduzido anualmente para que a gente consiga ter um entendimento da dinâmica ao longo do tempo, da dinâmica dessas populações e como que essas espécies elas ocupam esses diferentes ambientes, pensando sempre na diferença sazonal, nos ciclos ecológicos todos. O monitoramento ele é feito semestralmente, então na estação seca e na estação chuvosa. É extremamente relevante e importante que a gente saiba quais são os impactos de fazer essa transferência de águas de um lugar para outro. E, consequentemente, a gente não tem só a passagem da água, nós temos toda a vida que utiliza a água como um meio, Então, é importante a gente saber quais são os impactos disso. Nesse monitoramento, então, são coletados os peixes, eles são identificados, a maioria é solta, e os que a gente tem dúvida na identificação, traz aqui para o laboratório para ter uma identificação com lupa mais precisa. Nesse estudo, a gente identifica espécies que são endêmicas da bacia doadora, que é do São Francisco, das bacias receptoras. Nós identificamos as espécies que são migratórias, as espécies que são exóticas, espécies que podem se adaptar rapidamente aos novos ambientes e trazer ou não problemas para as populações locais, de peixes locais. Os peixes que a gente traz, eles também são depositados na coleção científica, que serve também para futuros estudos e comparação com outros peixes que podem, quem sabe, no futuro ser novas espécies. Essa dinâmica toda, ela vai alterar as populações locais, das quais as populações humanas, que vivem nessas regiões, elas utilizam desses recursos pesqueiros, Então é importante que a gente saiba como que essa passagem de água está interferindo
nessas populações de peixes. Esse monitoramento contínuo é algo meio que inédito aqui para a Caatinga, né? E no futuro essa base de dados ela é muito importante para saber mesmo quais são os possíveis impactos ou não que podem acontecer devido à transposição. Eu acho que o principal resultado é em relação ao conhecimento mesmo das populações, das espécies, né, de peixes que ocorrem tanto na bacia do Rio São Francisco quanto nas outras bacias. Porque quando nós falamos, né, no Rio São Francisco, vocês podem ter a dimensão do que é o Rio São Francisco, a gente tem alguns conhecimentos muito pontuais a respeito das populações de peixes neste ambiente, né? Então, perto de Minas Gerais, a gente tem um conhecimento bastante grande, um conhecimento também grande mais perto da foz do Rio São Francisco, e esse trabalho ele ajuda a gente a compreender melhor como que as populações de peixes elas estão no submédio do São Francisco, numa faixa muito específica que até então, até antes do início desse estudo, nós tínhamos pouco conhecimento. As comunidades de peixe da bacia doadora, que seria do São Francisco, elas são diferentes das bacias receptoras. Então é importante esse monitoramento para saber se vai haver no futuro uma homogeneização ou não, para a gente conseguir desenvolver planos de manejo no futuro. A gente espera, com base em todo o conhecimento que a gente tem, com base na literatura, que esse trabalho ele ainda dure, principalmente o monitoramento de organismos aquáticos, né, como os peixes, ele dure por um longo período de tempo, porque só com esses estudos de longo prazo é que a gente consegue de fato avaliar quais são os impactos de uma obra desse porte. E quando eu falo impactos, eu não estou falando só impactos negativos, a gente também pode ter impactos positivos. E por isso que a gente precisa monitorar por um longo período de tempo. Os resultados da pesquisa foram apresentados no Encontro Brasileiro de Ictiologia, um dos principais fóruns científicos dedicados ao estudo dos peixes no país. O evento é organizado pela Sociedade Brasileira de Ictiologia e foi realizado em janeiro deste ano na Universidade Federal do Tocantins. Obrigado por nos acompanhar em mais uma edição do Ciência no Semiárido. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.